Mas é bom demais a gente estar aqui. Eu tenho certeza que Deus tem algo para falar tremendo ao nosso coração. Queria que você curvasse a tua cabeça. Vamos orar mais um pouco. Curva a tua cabeça, vai falando com o Senhor, ministrando ao coração do Pai. Deixa o Pai ministrar o teu coração nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar agora, Senhor, em oração, apresentando ao Senhor, ó Pai, a nossa vida ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar, Senhor, a cada coração, para falar, Senhor, a Deus, em cada vida, Senhor. Pai, o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir, mas também o Senhor sabe qual é a necessidade, Senhor, ó Pai, do nosso coração em receber da Tua palavra nesta noite, Pai. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor tenha liberdade, Senhor, para falar em cada vida, que o Senhor tenha liberdade para falar, Senhor, em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem lê a Bíblia? Olha o silêncio. Cric, 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 cric. Joel, quebra o galho lá. Porque, olha. Mas hoje é o dia da Bíblia e não é um dia místico nem nada, mas é um tempo que eu creio que foi estabelecido para honrar a palavra de Deus. O dia da Bíblia, ele nasceu no Brasil em 1850, quando os primeiros cristãos chegaram no Brasil, os primeiros evangélicos chegaram no Brasil, eles instituíram o dia da Bíblia, e daí para frente foi então sendo comemorado todo segundo domingo do mês de dezembro, o dia da Bíblia. Lógico que eu não vou pregar sobre o dia da Bíblia, né? Não é isso que eu quero ministrar nessa noite, mas só lembrar de algumas coisas. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é aquela que norteia a nossa vida e nos faz caminhar para o propósito eterno do Pai. A Bíblia, ela é aquela que é a placa que nos direciona para onde nós devemos seguir. Muitas pessoas, elas vivem vida desorientadas porque não leem a Bíblia. Outras pessoas, elas leem a Bíblia apenas como um livro. Outras pessoas leem a Bíblia apenas como religiosos. Mas nós precisamos ler a Bíblia como filhos que querem conhecer mais o Pai. A Bíblia diz no livro de Oséias que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer mais a Deus. Eu não conheço a Deus por meio do louvor, eu não conheço a Deus por meio da oração, eu conheço a Deus e os feitos de Deus por meio da palavra. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus, ela se renova cada dia e ela faz a nossa vida ser renovada diariamente, porque traz alento ao nosso coração. Quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo que tudo é possível quando eu creio nessa palavra. Quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo que o que eu passo não é nada perto do que grandes heróis da fé passaram. Quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo que a minha vida, ela tem muitas coisas ainda para serem alinhadas com o plano e o propósito de Deus. Por isso, a importância de ler a palavra de Deus e ter ela como guia de fé, como regra para a nossa vida. Então, se você está com a sua Bíblia aí nessa noite, diga assim comigo: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho uma palavra acessível nas minhas mãos, e eu posso ler a hora que eu quiser, o dia que eu quiser, o momento que eu quiser, a toda hora eu posso ler a tua palavra. Amém? Porque tem lugar que não pode ler a palavra de Deus. Tem países que é proibido ler a palavra de Deus. Por exemplo, na Coreia do Norte, para você entrar na Coreia do Norte, você precisa assinar um termo dizendo que você não está carregando Bíblia, e que se for achado uma Bíblia no meio da sua bagagem, você vai ser preso e condenado no mesmo nível de que um traficante de drogas. Então tem lugares que a Bíblia, ela é proibida de ser lida, ela é proibida de ser comercializada, ela é proibida de ser levada a qualquer lugar. E talvez você, assim como eu, tenha mais de uma Bíblia em casa.
Eu tenho Bíblia de toda cor, de todo tamanho, de todas as versões. Não é porque eu sou pastor, é porque eu fui acumulando ao longo da minha vida cristã. Comprei uma Bíblia, aí lançou uma Bíblia mais bonitinha, a capa, aí eu comprei uma Bíblia para combinar com a roupa xadrez, uma Bíblia para combinar com a cara de leão. Isso é errado? Lógico que não. Mas nós precisamos entender que a Bíblia, ela é apenas um livro. A Bíblia em si, se ela não for praticada naquilo que nós lemos, ela não se tornará a palavra de Deus viva e eficaz para a nossa vida. Eu preciso ler a Bíblia e praticar a palavra de Deus. Amém? A Bíblia, ela é dividida em quantos livros? 66 livros. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. E você sabia que dentro da Bíblia tem outra Bíblia? O livro de Isaías tem 66 capítulos, 39 Isaías fala do Antigo Pacto. 27 capítulos do livro de Isaías, ele fala apontando para o Novo Pacto e para Jesus, para o Messias. E nós vamos ler o Salmo 119, o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. E por aí vai, né? Tudo isso é apenas informações, mas que nós vamos adquirindo essas informações a partir do momento que nós vamos tendo relacionamento com este livro. Tem gente que fala assim: pastor, aonde está aquele versículo? Eu não conheço a Bíblia de capa a capa. Graças a Deus hoje nós temos o Google, né? Tem pessoa que pergunta: pastor, onde está aquele versículo? Falo, vou lá no Google rápido e falo: irmão, está lá. Ah, pastor, você precisa procurar no Google. Falo, minha cabeça não é tão grande, né? Ou a minha memória não é tão gigantesca. Mas a palavra de Deus, ela não precisa ser decorada. Eu não preciso decorar a palavra de Deus. Eu posso falar aqui 1000 versículos sem saber a referência onde ele está. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser viva e eficaz na minha vida. O que adianta eu citar? Olha, porque a Bíblia diz, o Salmo capítulo 23, lembra? Já viu os pregadores assim? Porque Salmo capítulo 23, o versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor e não vou... No final da pregação está assim, né? Tanto versículo que o cara falou. Mas aí você vai ver, a vida dele não condiz com nada daquilo que ele falou. Era apenas uma metralhadora de versículos. Então eu não quero impressionar diariamente pelo tanto de versículos que eu conheço. Eu quero impressionar a cada dia pelo tanto de versículos que eu consigo aplicar na minha vida. Não adianta nada eu conhecer milhares de versículos da Bíblia, fazer todo o estudo da Bíblia, se a minha vida não condiz com aquilo que eu leio e com aquilo que direciona os meus passos. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo no capítulo 3, no versículo de número 16. Tem gente que diz assim: lá na igreja é um lugar de consolo. E eu falei que uma vez que a igreja é lugar do quê? Alguém lembra disso? De confronto. Lugar de consolo é no sofá assistindo Netflix, né? Lá é um lugar de conforto, de consolo, tranquilidade. A igreja é um campo de batalha onde nós somos confrontados através da palavra de Deus ministrada. A palavra de Deus, ela precisa me confrontar. Eu preciso sair daqui não, que palavra, uau, porque essa é a geração que nós estamos vivendo, sim ou não? Tem pregador hoje que fala até então, porque Deus vai tocar no teu coração. Minha esposa sabe, tem uns pregadores que eu tenho pavor de internet, que o cara cria todo um ambiente emotivo para ministrar bem a alma da pessoa. Ministra a alma, mas o espírito da pessoa está seco. O espírito não recebe revelação nenhuma. Então às vezes a igreja é o lugar que nós temos que sair mais bravo e mais irado. Por que eu vim aqui hoje? Devia ter ficado em casa assistindo Faustão. O que o pastor falou, não gostei. O que o pastor, não concordei. Aí você tem que sair daqui assim. Porque o dia que você sai daqui assim é porque você foi tão confrontado que a tua alma está falando assim: eu não aceito tudo isso, mas o teu espírito está falando: é isso que é vida para você, porque te confrontou. Eu estava falando até isso ontem aqui na reunião de obreiros, né? Não sei se você já reparou, nós ainda não aplicamos isso, né? Mas o envelope tem nome
Nós colocamos apenas porque a gente ia aplicar o negócio, aí achamos melhor ainda não, mas já que a gente ia fazer 1000 envelopes, então fizemos, né? Aí então tem nome, valor, se você vai entregar o dízimo, a oferta ou a primícia. Quem é dizimista? Não vou olhar. Quem é dizimista se sente ofendido em colocar o nome no envelope? Eu dizimo, qual o problema de colocar meu nome? Talvez eu não me sinta confortável em colocar o valor, porque aí o Elias vai pedir dinheiro emprestado, vai não, vê que eu ganho bastante, né? Não, tô brincando. Mas talvez colocar o nome não tem problema nenhum, por quê? Porque eu faço, e aquilo que eu faço, eu não me sinto constrangido. Agora, quem vai se sentir constrangido em colocar o nome no envelope? Quem não faz. Ah, quer me expor, quer me envergonhar. Lógico que não, se você dizima, por que te expor, te envergonhar? Você está seguindo o fluxo do rio. Então muitas vezes nós nos sentimos constrangidos, indignados com o que é pregado, porque nossa vida está contrária àquilo. E aí nós estamos assim, o que ele quis dizer? Jogar uma indireta? Diga para o irmão que está do teu lado, o Espírito Santo te conhece. E o Espírito Santo não joga indireta, ele dá no meio mesmo, pau! O Espírito Santo não fala, joga a carapuça aí é para quem servir. Não, o Espírito Santo fala aquilo que você precisa ouvir, ponto. Mas sempre vai estar respaldado não no que eu acho, não numa emoção de linguajar ou de uma pregação toda envolvida em emoção, mas a palavra ela é viva e eficaz, e ela me confronta, ela separa a alma do espírito. Diz em Hebreus capítulo 4 versículo 12, a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é eficaz, a palavra de Deus ela separa a alma do espírito. A palavra de Deus ela separa a carne do espírito. A palavra de Deus ela vem para nos confrontar, para dizer o que você está fazendo está errado. Ah, eu não acho. Aí a palavra de Deus vai dizer, eu não estou perguntando o que você acha, eu estou só revelando a verdade. 2 Timóteo capítulo 3 no versículo 16 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada. Diga assim comigo, divinamente inspirada. Isso é para você guardar, ela é divinamente inspirada. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então a palavra de Deus ela é apta ou ela é boa. A palavra de Deus ela serve para me repreender. A palavra de Deus ela serve para me corrigir. A palavra de Deus ela serve para reposicionar a minha vida no reino. A palavra de Deus ela serve para dizer para mim, olha, eu estava fazendo isso errado. Aí esses dias eu estava vendo lá o Eliseu Alves. Quem viu a versão worship do Homenzinho Torto, né? Eu era um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, minha vida, já viu? Essa música? Era torta, um dia o homenzinho torto. A Bíblia, não a igreja, a Bíblia encontrou. E aquilo que era torto, o Senhor ou Jesus endireitou. Aleluia. E aí alguns sites de comédia tiraram sarro dele. Sabe por quê? Porque hoje é engraçado falar da Bíblia. Você vê 90% das músicas que se cantam nas igrejas não tem fundamento bíblico. E eu não sou um teólogo buscando fundamento bíblico em tudo, mas nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, porque muitas mensagens hoje, de internet principalmente, são mensagens baseadas na necessidade da alma. São mensagens que vão fortalecer as minhas emoções, mas sem muitos respaldos bíblicos. E aqui em 2 Timóteo, Paulo falando a Timóteo, ele fala, olha, toda a escritura, a Bíblia inteira, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, mas também para instruir. Agora, o que a Bíblia não é? A Bíblia não é muleta, ou a Bíblia não é bengala para nós nos apoiarmos dela e fortalecermos os nossos erros.
Talvez você já tenha ouvido dizer que um texto fora do contexto vira um pretexto. Toda seita, ela nasceu de um versículo bíblico. Toda. Eles pegam um texto e eles então traduzem o texto segundo o seu contexto ou o desejo do seu coração, e eles fundamentam agora a sua fé em cima de um texto tirado do contexto. Por exemplo, essa música Homenzinho Torto que está aí na internet falando que é worship e tal. Quem viu todo o vídeo? Esse Eliseu Alves, ele está falando que ele estava cantando a música do Carpinteiro, e ele fala: eu era um homem difícil, um homem, nas minhas palavras, não me lembro as palavras dele, eu era um homem, aí ele começa: eu era um homenzinho torto, sei lá, worship lá, né? Sou ruim de melodia, né? Mas aí ele canta lá na versão worship. Aí o que os sites fazem? Tira só o pedacinho e fala assim: o cara agora está viajando, está pegando música de criança, fazendo estilo adoração. Não, fazia parte de um testemunho. Qual é o perigo de vídeos na internet? Que as pessoas pegam um pedacinho do vídeo. Eu tenho editor de vídeo no meu computador. Eu posso pegar a pregação de qualquer pessoa, cortar um pedacinho e fazer dele o cara mais diabólico da terra. Sim ou não? E assim tem pessoas que fazem com a Bíblia. Pegam um versículo e vem assim: não, porque a palavra de Deus diz que... E aí você fala assim: mas você leu o contexto? Você leu um capítulo antes, um capítulo depois, buscou entender o contexto para saber o que o versículo dizia? Não. Quem já ouviu falar de Levíticos capítulo 19, versículo 27, se eu não me engano, que fala assim: quando ferires o vosso corpo, tal, fala, aí tem gente que pega esse texto como tatuagem é pecado. Não estou apoiando a tatuagem, o irmão faz toda hora, né? Mas quem já viu esse versículo e as pessoas usando como esse versículo uma tatuagem? Não pode fazer tatuagem, porque lá em Levíticos fala que quem marcar o seu corpo vai para o inferno. E aí um versículo antes que fala que cortar a pontinha, fazer o pezinho do cabelo também vai. Não, mas aí as pessoas tiram o quê? Um texto do contexto, e aí chega e esfrega na cara do Bruno. O Bruno quer fazer uma tatuagem. Fala: cuidado, varão, olha o que diz lá em Levíticos capítulo 19. Vai para o inferno quem marcar o corpo. Aí o Bruno tem que virar para a pessoa e falar: lê um versículo antes, amado. Você acabou de sair do barbeiro, fez o pezinho. Não pode aparar a barba, está no mesmo peso, está no mesmo texto. Então as pessoas, muitas pessoas, elas pegam a Bíblia para usar como o quê? Muleta. Uma vez uma pastora pegou eu e minha esposa, e ela não concordou algo que nós fizemos, que era de Deus, que foi uma direção do Espírito Santo, debaixo da autoridade do nosso pastor. Nós fomos pedir para o nosso pastor para fazer algo, e fizemos. E não era pecado não, era só um casamento. Mas aí uma semana depois que nós fizemos o casamento, essa pastora chamou eu, minha esposa e o presidente da igreja no gabinete. Sentou com a Bíblia e leu mais de 50 versículos para mim e para ela, falando que nós estávamos errados, que nós estávamos em pecado, que nós estávamos praticando heresia, porque nós fizemos um casamento. Não era de gay não, fica tranquilo. E aí depois de tudo eu falei assim: pastora, peraí, você está pegando todos os versículos bíblicos, primeiramente do Antigo Testamento, que não tem nada a ver com o tempo da graça ou com o que Jesus falou, mas você está pegando a Bíblia para nos acusar. Eu teria tantos outros versículos também para rebater tudo que ela disse, mas sabe o que eu fiz? Eu abaixei a cabeça e falei: amém. Se essa é a sua visão, eu não posso ir contra aquilo que você está falando, mas eu não entendo dessa forma. E ela falou assim para nós assim: e essa noite vocês não vão nem dormir de tanto peso. Aquela noite ela ligou 3 horas da manhã para o presidente da igreja e falou assim: ora por mim porque eu não estou conseguindo dormir. A maldição bateu aqui e volta. Por quê? Se eu pego a Bíblia como uma muleta, meu irmão, não vai dar certo. Se eu pegar a Bíblia para ficar: olha, Fábio, o negócio é o seguinte, viu? Deixar a criança dormir na igreja, a Bíblia diz, não, olha aqui, eu vou achar um versículo bíblico que criança não pode dormir no meio do culto. Não sei onde está, mas se eu fuçar eu acho. Então tem muitas pessoas que não usam a Bíblia para edificar a sua vida, mas para acusar outro. E diga assim: a Bíblia não é muleta.
Abra comigo agora o Salmo 119. Eu estou dizendo primeiro que a Bíblia não é para depois dizer mais o que a Bíblia é. Mas nós precisamos tomar cuidado. Aí tá vendo? A esposa achou. Eutico dormiu no culto. Só segura para ela não cair. Mas às vezes nós pegamos a Bíblia sem conhecimento dela para tentar respaldar pecados, para tentar respaldar aquilo que nós queremos fazer. E aprenda uma coisa: toda vez que você lê a Bíblia, leia um capítulo antes, um capítulo depois, para você entender o que a Bíblia está dizendo. Se você ainda puder dar uma pesquisada, pesquise a história do momento que a Bíblia foi escrita, a cultura que a Bíblia foi escrita, a situação que a Bíblia foi escrita e para quem aquele versículo foi direcionado naquele dia. Porque nós temos mania, quem já fez isso? Assim, ó, Pai, em nome de Jesus, me dá uma palavra, Senhor, e pá! Já aconteceu isso com você? E quando cai entre Novo Testamento e Antigo Testamento, aquela página, ai, Deus não quer falar, graças a Deus, aleluia. A Bíblia não é caixinha de promessa, a Bíblia não é aquele livrinho, um minuto de sabedoria que nós tiramos uma palavra por dia. A Bíblia ela é instrução para a minha vida e para a sua vida diariamente. Lógico que tem hora que o abracadabra dá certo, né? Sim ou não? Uma vez estava com vontade de raspar a cabeça, vontade. Uma vez, eu nunca havia raspado a cabeça por propósito. Nunca. Uma vez, quando eu era bem adolescente, eu raspei a cabeça, fiquei feio que é o cão chupando manga. Eu fiquei usando boné até o cabelo crescer. Aquilo me traumatizou, falei, nunca mais eu raspo a cabeça. Aí um dia minha esposa estava viajando, ela estava, não lembro onde que ela estava, num retiro de mulheres. Na segunda-feira eu ia para o Acre, numa viagem missionária. E aí ela saiu para ir para o retiro e Deus falou assim, você vai raspar a cabeça. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus, repreendido. E fiquei orando, Deus, está amarrado, isso é coisa da minha cabeça, não vou fazer isso. E que não sei o que, tal. Aí fui dormir, passei a noite orando, Senhor, em nome de Jesus, tira isso da minha cabeça, o diabo está soprando na minha cabeça que eu tenho que raspar, Senhor, eu não vou raspar em nome de Jesus. Aí Deus me dá uma palavra, aí eu abri a Bíblia. A hora que eu abro um texto de Atos, fala assim, antes da primeira viagem missionária de Paulo, ele raspou a cabeça. Falei, não, Deus, aí não, aí o senhor pegou duro demais, era a minha primeira viagem missionária. Aí outro dia, isso eu já contei, acho que aqui numa vigília, ou outro dia já aqui na Coinonia, eu falei, agora eu vou raspar a cabeça, senti de raspar, aí eu senti a raspar a cabeça, agora eu vou raspar a cabeça. Fiquei quietinho, fui lá para o banheiro, levei a Bíblia para o banheiro, falei, hoje a hora que minha esposa, a hora que eu abri a porta do banheiro, ela, o que aconteceu? Eu vou raspar a cabeça. Aí sentei no vaso sanitário lá, tampei, fechei a tampa, sentei lá, né? E fiquei, Deus, em nome de Jesus, a maquininha na mão. Foi só me dar um apoio, Deus, para ver que não é coisa da minha alma e que não sei o quê. Aí eu abri a Bíblia. Caiu num texto, se eu não me engano, de Jeremias, que fala assim, não rasparás a cabeça, mas cortarás como é de costume de todo varão. Eu pensei, parecia o Chaves, né? Falei, pô, Deus. Então tem hora que Deus fala dessa maneira, mas não é sempre. Uma vez um homem chegou para mim, na hora que a gente ia subir no monte, não sei se você já subiu no monte com aqueles cara bem religioso, vai subir no monte, parou, primeiro tem que orar no pé do monte, a oração do concerto. Alguém já viu isso? A oração do concerto, varão. Aí chega assim, aqui não tem pastor, aqui não tem obreiro, aqui não tem diácono, tudo é servo. Aí eu lá, né? Aí isso era o irmão de uma outra igreja. Aí ele lá, Deus, em nome de Jesus, e uma vozinha bem fininha. Aí eu fui orar, ele, varão, aqui não tem pastor, varão. Agora vão tirar uma palavra. Aí ele abriu a Bíblia, caiu naquele versículo de Jonas, capítulo 4, que fala que a boboreira lá, a folha da boboreira murchou e morreu, né? E que Jonas fica bravo. Aí ele falou assim, pastor, o que quer dizer? Foi agora tem pastor? Ué, discerne aí, varão. Ele fechou a Bíblia. Não, vamos subir para o monte, lá Deus revela. Porque nem tudo Deus vai falar num abracadabra. Tem hora, e eu sei que isso já aconteceu com você, que tem dia que você acorda com um versículo na cabeça. Sim ou não? Já aconteceu com você?
sei lá, Jeremias capítulo 29, versículo 11, ai Deus, o que é essa palavra? Aí você vai lá na Bíblia, dá uma olhada e fala, não tem muito a ver, mas aí você vai ler o contexto e você fala, uau, era isso. Já aconteceu com você? Salmo 119, nós vamos ler ele versículo a versículo, estou brincando, mas diz assim o versículo, Salmo 119, versículo 1. Amém? Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor, na palavra do Senhor, segundo a palavra de Deus. Versículo 5. Quem dera os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos, ou os teus estatutos, ou a tua palavra. Quem dera tudo que eu fizesse fosse respaldado na palavra. Quem dera, a minha vida seria muito mais fácil. Mas quantos caminhos eu trilho segundo os meus achômetros, segundo o que eu penso. Versículo 6, então não ficaria confundindo, atentando eu para todos os teus mandamentos. Olha o versículo 11, escondi a tua palavra onde? Para quê? É proteção. De que forma que eu escondo a palavra? Oh Deus, escondi. Aleluia. Oh glória, escondida a palavra aqui, varão. Tem irmão que compra a Bíblia cada dia maior, né? Hoje não, já está tudo no iPad, celular, né? Mas teve uma época que quanto a Bíblia maior era mais espiritual, né? Olha o tamanho dessa minha aqui, eu trouxe ela só para falar que hoje é dia da Bíblia. Mas ele fala o que? Escondi a tua palavra no meu coração para quê? Para eu não pecar. Porque a palavra de Deus, ela é guardada no meu coração. No momento que eu vou pecar, o Espírito Santo me lembra. O Espírito Santo, ele não vai me lembrar o que eu não sei, nem o que eu não li. É aquelas pessoas que vão fazer prova e falar, ai Deus me ajuda. Deus fala, até ajudaria se tivesse estudado. Se não estudou, como que eu vou ajudar, né? Deus, quanto que é 1 mais 1? Não estudou, como que eu vou te ver uma revelação, um anjo vir pegar a sua mão e psicografar a prova? Aí não dá. Então não adianta eu orar e falar, Senhor, traga-me a tua palavra. Deus fala, até traria, mas você não lê. Tem gente que conhece a Bíblia por causa da música. Hoje as músicas são menos bíblicas, antigamente era mais, né? Tinha aquela música, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi. Aí tinha uma irmã que cantava, meus 12 talentos, meus dons e talentos, ou seja, a tua palavra eu guardei no meu coração para eu não pecar. Então a palavra de Deus, ela traz um alento no meu coração e na minha mente quando eu vou fazer algo errado. Por que eu sei que o errado é errado? Porque a palavra de Deus um dia me mostrou que aquilo que eu faço ou que eu pretendo fazer é errado. Mas quantas vezes nós ignoramos a palavra de Deus? Uma vez uma irmã teve o carro preso, levado no guincho embora. Aí ela mandou uma foto do guincho pegando o carro dela e falou assim, pastor, ora porque o diabo se levantou. Ela parou embaixo da placa de proibido parar e proibido estacionar, quando tinha ali atrás do shopping, né? Aí o diabo se levantou e falou, diabo, não amado, você que parou o carro embaixo do proibido parar e proibido estacionar. Não foi o diabo. O diabo está se levantando, mas o diabo está se levantando por quê? Há um levante de Deus, que levante de Deus, não, levante do diabo, por quê? Por quê? Não, a palavra de Deus diz para você não fazer. Mas eu não observei a palavra, não atentei para a palavra, eu quis fazer segundo os meus passos, segundo os meus achismos, segundo o meu achômetro. Eu quis fazer segundo aquilo que eu achava que era o certo, mas não que era a palavra de Deus.
E aí no Salmo 119, se você for ler o Salmo 119, ele está falando tudo a respeito da palavra. Mas eu peguei alguns versículos, versículo 30 diz assim: escolhi o caminho da verdade, propus-me a seguir os teus juízos. Eu me propus. Deus vai falar para Josué assim: Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Meditar não é ler, meditar é repousar. Meditar é você parar, buscar entender e compreender aquilo que está acontecendo. Eu sou meio assim para ler livro. Eu começo a ler livro, eu leio rápido. Chega lá no meio do livro, eu esqueço tudo que estava falando no livro. Eu tenho que voltar lá para o começo, porque eu quero ler o livro tão rápido que eu chego lá no meio, eu já nem lembro o que está falando no livro. Eu tenho que voltar lá para o primeiro capítulo para reler o livro. Eu acho tão bonito pessoa que assiste filme, depois vem contar o filme. Eu assisto o filme, 10 minutos depois eu esqueci do filme. Tem gente que fala: sabe aquele filme? Eu falo: sei. Qual? Aquele que passou ontem. Lembro-se, vagamente eu lembro. Livro também, se eu não for anotando, riscando o livro, fazendo anotações, eu também não lembro. Então a Bíblia é a mesma coisa. Tem gente que lê a Bíblia assim: eu vou ler um capítulo da Bíblia por dia. Tem gente que hoje eu li 10 capítulos da Bíblia. Parabéns, parabéns. O que Deus falou com você? Não prestei muita atenção assim no que eu li, mas eu li. Quem já cumpriu aqueles planos de leitura anual? Era aqueles negocinho que era bem no tempo da religiosidade, que você tinha a obrigação de ler a Bíblia, né? O pastor falava: você é obrigado a ler a Bíblia. Aí a gente lia a Bíblia assim, cumpri meu propósito, mas nem sabia o que estava lendo. Então Deus fala para Josué assim: Josué, não leia a minha palavra, medita. Reflita no que eu estou te falando, Josué. Pense no que eu estou te falando, Josué. Busque entender o que eu estou te falando. Então que nós possamos respaldar os nossos passos na palavra de Deus, mas entendendo o que Deus quer e espera de nós. Amém? Amém, irmãos? Obrigado, Deus, pela palavra, porque é a palavra que tem norteado a minha vida. O que norteia a minha vida não são as pregações que eu ouço, é a leitura da palavra. Olha outro versículo aí do Salmo 119. Espera aí que eu queria ler todos, né? Mas é muito grande. Versículo 71. Olha o que diz aí. Quem gosta de passar por luta aí, diga amém. Mas olha o que o salmista diz: foi bom ter passado por luta. Quem já leu a Bíblia mais intensamente quando passou por luta? Quando passa por luta a gente come a Bíblia, né? Mas está passando por luta, você encontra o irmão no banco, o irmão está com a Bíblia, né? O que está acontecendo, varão? Passando uma luta. É assim, não é? O irmão está lendo, o irmão está assim no banco, né? Ô, Pai do Senhor, varão. Vai jejuar, vai almoçar, irmão? Não, estou de jejum, varão. Então é bom, Deus às vezes permite que você passe umas lutas para você ler mais a Bíblia, para você jejuar mais, para você orar mais. Sim ou não? Aí o salmista ele vai dizer assim: foi bom eu ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos, para que eu aprendesse mais a tua palavra. Porque no momento das minhas aflições, aonde que eu busco refrigério? É na palavra de Deus. Quando eu estou passando por luta, eu vou para a palavra de Deus e eu busco a revelação da palavra de Deus para a minha vida. Quando a gente fala assim: irmão, cuidado, porque me diga com quem andas, direi quem tu. Aí o apóstolo Paulo ele fala um pouco diferente, ele fala: cuidado, que as más companhias corrompem os bons costumes. Aí nós contextualizamos dizendo: cuidado com quem andas, porque dependendo de quem você anda, eu vou dizer quem você é. Mas Paulo vai dizer assim, mais bonito biblicamente: cuidado com quem você anda, porque os seus bons costumes será corrompido por quem tem maus costumes. Então
tudo na Bíblia. Ou seja, Paulo está dizendo assim: cuidado, não empreste teu ouvido ao fofoqueiro, não empreste teu ouvido ao ladrão, não empreste teu ouvido ao maledicente, porque você vai se tornar... Você vê que a Bíblia tem tudo? Aí ele continua dizendo aí no versículo 72: melhor para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro e prata. Olha o que ele está dizendo: ter dinheiro é bom, ter dinheiro é maravilhoso, ter dinheiro me ajuda, mas não é tudo. Eu prefiro ter a tua palavra viva dentro de mim. Por quê? Porque a minha vida, ela está já inserida na eternidade. Ontem eu estava falando isso aqui na reunião de obreiros. Se nós entendêssemos que nós já estamos vivendo a eternidade, nós não nos prepararíamos para a eternidade, porque a eternidade já começou. Eu já vivo a eternidade, e por viver a eternidade eu preciso viver segundo os preceitos e os mandamentos do céu. É lá que a minha vida tem que estar respaldada. Eu estava falando aqui no culto de casais na sexta-feira. Quando o casal está brigando muito, ele precisa levar o casamento dele para a esfera espiritual. Porque se o casamento estiver na esfera terrena, vai brigar toda hora. Porque é um casamento baseado na alma. É um casamento baseado nas necessidades humanas. Mas quando eu entendo que a minha vida, ela está inserida no reino do Espírito, então o que vai direcionar a minha vida agora são as leis do céu. Paulo vai dizer que eu e você somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós dizemos muitas vezes, e ouvimos pessoas dizer: eu estou só de passagem. Já viu alguém dizer isso? Irmão, nós estamos só de passagem. Mas por que 3 carros, irmão? Por que 2 casas, 5 casas? Para manter bem a passagem, né? Mas se nós estamos só de passagem, então eu preciso estudar a Bíblia muito mais dia após dia, porque eu vou reinar com Cristo na eternidade. Aleluia! Eu não estou me preparando para ir para o céu, eu já estou vivendo o céu. Eu estou numa vida de santidade porque eu vou me preparar para ir para o céu. Não, o céu já está aqui dentro de mim. Pastor Daniel falou hoje de manhã: nós não vamos para o céu, vamos voltar à origem da onde saímos. Então quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo que tudo que está ao alcance das minhas mãos é passageiro. Amizades são passageiras, coisas são passageiras. Então a minha vida, ela tem que estar respaldada segundo a palavra de Deus. Eu tento ao máximo alinhar a minha vida à palavra de Deus, porque é a regra do céu. Pastor, mas a Bíblia está muito obsoleta, muito antiga. Não está. O assunto que você precisa para hoje está na Bíblia. Talvez, eu não vou pedir para fazer pergunta aqui, porque eu não conheço a Bíblia assim, a gente vai pesquisar junto. Mas você pode fazer a pergunta atual que você quiser, que eu me proponho junto com você achar uma resposta atual na Bíblia, que foi escrita há mais de 2000 anos. Nós vamos achar até na Bíblia a variação da Bolsa de Valores. Só não lembro onde está agora, mas tem. Nós vamos achar na Bíblia, e principalmente em época de eleição, a gente vê um monte de crente pondo versículo mas até a questão da direita e da esquerda, da vida opressora que a esquerda propõe, está na Bíblia. Então fala assim comigo: tudo que eu preciso está na Bíblia. Então olha para o irmão que está do teu lado e fala: irmão, vai ler a Bíblia. Tem gente que se sente ofendido, né? Irmão, vai ler a Bíblia. Por quê? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Estou fazendo alguma coisa errada? Minha vida está torta? Não, irmão, vai ler a Bíblia. Quem já assistiu aquele programa Você é o que você come? Alguma coisa assim. Já assistiu? Esse quadro da Discovery, eu não sei de onde que é esse quadro. Mas já viu? Que você é um programa que chama, é alguma coisa assim o nome. Você é o que você come, alguma coisa assim. E eu me lembro uma vez de um padre. Foi a única vez que eu assisti esse programa. Mas um padre que ele era meio gordinho, mas as fezes dele eram caos. E aí o médico, ele foi passar por consulta no médico.
E o médico falou assim: meu, você é o que você come. Você está com problema no coração, você está com problema de diabetes, você está com problema de pressão alta, suas fezes, está esse caos que tal, né? A fezes já é um caos o negócio, né? Mas dele, imagina dele então. E o médico falando, aí eu lembro do médico falando com ele: meu, você é o que você come. Mas aí a gente consegue achar até respaldo para isso, né? Ah, você é o que você come, é? A baleia nada o dia inteiro e é gorda. Por que nadar emagrece? Vaca come mato o dia inteiro e é gorda. Quem diz comer salada e emagrece? Pode parecer brincadeira, mas a gente fica procurando texto na Bíblia para respaldar os nossos erros. Sim ou não? Nós constantemente. Agora, quantas vezes você já orou, falou: Deus me dá uma palavra, aí caiu assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Vou estar amarrado em nome de Jesus. Olha a capeta que pegou minha mão. Já aconteceu isso com você? Hã? Você vai orar: Deus me dá uma palavra, e fala assim: virá o juízo sobre Israel. Você fecha. Fala: tá mal. Quando eu vou às vezes fazer isso, eu faço até assim, ó. Quando saber se a Bíblia está de ponta cabeça, que a Bíblia é marcada, né? Aí cai lá: juízo sobre Israel. Fala: tá amarrado. Porque nós buscamos na Bíblia respaldo para os nossos erros. Tem pessoa que chega: pastor, eu queria só uma dica. O pastor Daniel é mestre, né? Conhece muito a Bíblia, esse homem. Mas tem gente que chega para ele, para mim também, mas para ele fala assim: pastor, eu queria só te fazer uma pergunta. Normalmente quando a pessoa quer fazer uma pergunta, é que ela já sabe a resposta. Mas ela quer o quê? Pastor, me ajuda a achar na Bíblia que eu vou pecar. Então eu só preciso me dá o texto aí, por favor. Não é assim? Diga para o irmão que está ao teu lado assim: a resposta. O mundo diz que a resposta está dentro de você, mas a Bíblia diz que a resposta está na Bíblia. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz. Abra comigo lá em Hebreus capítulo 4, para não ficar nas minhas palavras, né? Espera aí, antes de abrir Hebreus, vamos terminar de ler o Salmo 119, aí já vamos encerrar. Salmo 119, versículo 103 diz assim: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que o mel à minha boca. Versículo 105: lâmpada para os meus pés e... é o que? Quem já usou lanterna? Agora a gente tem a facilidade, né? 2 chacoalhadas, acende a lanterna, né? Antigamente precisava comprar pilha, encher de pilha. Agora você dá farolete, ainda era farolete, né? Você tem aí a lanterna agora na mão, né? Tem lanterna agora na mão. Uau! Pode, acabava a energia, a gente tinha aquele pacote de vela, né? Agora acabou a energia, a gente só vai assim, ó. Já era, tem luz aqui. Tenho luz armazenada até acabar a bateria do celular. Aí vai dar tempo de achar a vela. Quem era da época que acabava a luz, você saía assim, ó, procurando a vela? Era assim? Aí acendia o fogão para dar a clareada até achar a vela. Era assim? Agora não. Acabou a vela, acabou a luz, faz assim, ó. Deixa eu achar o pacote de vela para não acabar toda a energia do celular, né? Então a Bíblia é o que? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A Bíblia é aquela que vai me mostrar para eu não tropeçar em pedra nenhuma. A Bíblia é o farolete de Deus que vai dizer assim: você está indo para o caminho errado. O que você quer fazer não está certo. Então, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Versículo 116: sustenta-me conforme a tua palavra para que viva, e não me deixe envergonhado na minha esperança. Quem tem a vida respaldada pela palavra não é envergonhado. Eu não tenho vergonha de respaldar a minha vida na Bíblia, e também não tenho vergonha de dizer: olha, o que você está dizendo não tem na Bíblia. Aí, pastor, posso fazer tal coisa? Fala: irmão, não sei, na Bíblia não fala nada a respeito desse assunto, mas a gente precisa procurar. Nós vamos achar, mas vamos procurar. Aí lá no Hebreus capítulo 4, abra lá comigo em Hebreus capítulo 4, já estou encerrando.
Nós precisamos ler mais a Bíblia. Não porque hoje é o dia da Bíblia, nós vamos falar a respeito da Bíblia. Não, porque a Bíblia é lâmpada para os meus pés. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva. Diga assim: a palavra de Deus é viva. É atual, é moderna, é contemporânea, é contextualizada para o dia que nós vivemos. A palavra de Deus, ela é viva para o dia de hoje. É eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma. O que é isso? A palavra de Deus entra dentro do Eliezer de uma forma que vai dizer para ele assim, ó: isso que você está pedindo é alma, é a sua carne que quer, mas não está de acordo com a palavra. Ah, mas eu quero. E aí a palavra de Deus vai dizer: não, isso é alma. Por quê? Ela divide, ela separa a alma. Ela vai falar: não, isso não é legal. Ai, está chegando o Natal. Ai, Deus, me dá um texto da palavra que eu não preciso dizimar o 13º. Ai, Deus. Aí já ouvi, irmão, não estou heresia aqui não. Pastor, me mostra na Bíblia que eu tenho que dizimar do 13º. Não tinha no tempo da Bíblia 13º. Aí a gente fica assim, né? Cri. E não vou também responder. Mas tem que dizimar de tudo que vem na minha mão. Não é 13º, eu tenho que dizimar o 15º, 16º, 18º. Tem que dar glória a Deus. Tem gente que está recebendo 18º. Eu lembro meu cunhado, né? Ele não está aqui hoje, mas ele trabalhava numa empresa que em abril ele estava recebendo 10º não sei o quê. Eu falei: meu Deus, leva meu currículo lá, né? Lá em abril ainda, ó, era 13º, aí janeiro era 14º, fevereiro 15º, aí em março tinha PL, abril tinha bonificação, tá quase emendando com o próximo 13º. Fala: rapaz, esse negócio é bom. Quem que permite isso? Deus liberando recursos sobre as nossas vidas. Então nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem nos dado. Trazei todos os dias, todos, diz tudo, a respeito de tudo. Ah, pastor, mas ela não... aí vamos para a Bíblia. Pegaram uma vez uma mensagem do Ricardo Gondim, que ele fala assim, que o dízimo está no Antigo Testamento, não está no Novo. Lembra que eu falei do contexto, tirar uma frase do contexto? Porque nesse mesmo artigo, aí ele coloca um vídeo na internet e fala: meu amado, por favor, leia o texto todo. Ele fala: eu não concordo com o dízimo, mas porque o dízimo é da lei. Nós vemos aonde? A lei limita, a graça é abundante. Então não concordo com dízimo, eu concordo com bízimo, com trízimo, com quinzimo, com tudo, porque a graça é tudo, a graça não me limita. Mas aí essa hora nós vamos lá para a lei, né? A hora que fala assim, ó, vou usar o exemplo, Paulo chega assim: não, pastor, não concordo que o dízimo tem no Antigo Testamento só. Eu falo: não, Paulo, mas nós temos da graça, a graça é 20%, 30%. Ele fala: cara, você acredita que aquela palavra de Malaquias 3:10 é top? Porque daí a gente volta rápido para aquilo que nos convém. É melhor eu me alinhar aos 10% do que esse negócio de graça para mim tá... Tem que dar 20%? Não, nós tem que dar tudo. Isso é ser fiel. Mas aí ele diz aí no versículo 12: e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É apta para dizer assim: você está errado, para discernir as intenções do teu coração. Diga para a pessoa assim, que está aí do seu lado: 99% das vezes que você decide algo, você está errado. E 1% foi chute. Ah, mas eu não tenho poder de decisão. Lógico que você tem. Mas quando você alinha as suas decisões com a palavra de Deus, meu irmão, o duro é quando a gente quer fazer a palavra de Deus ultrapassada. Ah, mas não é bem assim. Quantas vezes a pessoa vem perguntar assim: ah, pastor, eu quero uma direção. Eu falo: irmão, tá aqui. Ah, pastor, mas não é bem assim. Esse não é bem assim, é do diabo. O silêncio voltou a reinar.
Quando você já leu um versículo, eu sei que você já fez isso, que eu também já, acho que todo mundo já fez, né? Lê um versículo e fica assim, isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás, né? No caso, assim, a gente fecha a Bíblia e fala, Espírito Santo, dá uma renovada nesse versículo aí, que o negócio está meio ultrapassado. Por quê? Porque veio para nos confrontar. Então que nós possamos meditar mais na palavra. Amém? Se coloque em pé aí para nós orarmos, vamos orar. Diga para Jesus aí, obrigado, Jesus, que eu tenho a Bíblia na mão. Obrigado, Jesus, que eu tenho o privilégio de poder aprender da tua palavra.